Nessa aula eu vou revelar uma imagem, vou editar a imagem no Camera Raw e depois eu vou editar ela no Photoshop, tá? A imagem que eu escolhi é essa, é meu filho fingindo que tá puxando um barco, né? Uma foto de viagem minha. E vamos lá, abri ela aqui, como ela foi registrada na câmera, tipo, sem nenhum ajuste, tá? Zero ajuste e temperatura de cor como foi registrada, ok? Não à toa os ajustes estão dispostos nessa sequência, tá? Light, Color e seguindo. Esses dois ajustes, né, essas duas janelas, esses dois grupos de ajustes são os primeiros ajustes que eu recomendo que você faça, tá bom? Na minha opinião, eu acredito até que o Color podia estar acima do Light, tá? Eu acho que, enfim, eles vão ser trabalhados juntos, mas eu acho que primeiro você define a temperatura de cor da imagem. Se você quer ela quente, fria. Eu percebo que às vezes eu faço ajuste de luminosidade e aí quando eu faço a correção de temperatura de cor, eu acho que eu tenho que voltar para o ajuste de luminosidade. Mas não é problema nenhum, tá? Problema nenhum. Bom, de fato, a imagem não tem nada estourado e nem furado. Toda a informação da imagem está dentro aqui do histograma. Cara, não tem nenhum problema de superexposição nem de subexposição, tá? Mas eu vejo uma imagem que ela é relativamente... Apesar da imagem estar luminosa, ela está escura, sabe? Ela está luminosa porque 50% da imagem é céu, quase 50%, né? Então ela dá a sensação de ser uma foto luminosa, mas meu filho tá escuro, o chão tá meio sem graça, então eu acho que dá pra gente clarear a imagem. Todos esses ajustes, enfim, não tem muito como a gente ficar falando coisas técnicas, que por mais técnico que eu seja aqui, tem que ter uma intenção, você tem que ter uma intenção. Então assim, se eu olhar o histograma aqui, tecnicamente as informações estão todas pro lado claro, sabe? Eu tenho aqui, ó, praticamente um espaço de pico de luz que eu posso clarear, enfim. Mas se eu fosse aproveitar esse céu, eu acho que foi ruim esse ajuste. Tá vendo? Eu clareei aqui os highlights, tecnicamente foi bom, mas olhando aqui eu não sei se foi. Meu filho está num contraluz, então eu vou clarear as sombras, porque eu quero que ele fique mais aparente. Ele está na sombra e eu quero que ele fique aparente, então vou clarear as sombras, beleza? Na questão de luminosidade, para uma revelação, eu acho que ela já está assim, ok, tá? Questão de luminosidade. Talvez a gente precise ter um pouco mais de contraste, mas aí não é esse contraste aqui. Eu acho que ela precisa de um contraste mais inteligente, que eu pretendo fazer isso no Photoshop. Aqui eu estou fazendo revelação, tá? Eu acho que a gente pode saturar um pouco essa imagem também. Ó, ganhar uma saturação para ter um pouco de cor. Mas eu vou saturar ela no Vibrance, para eu não saturar muito o chão e a pele do meu filho. Na saturação eu vou inclusive diminuir, porque aí eu puxo o azul do céu e o azul do reflexo do céu, ok? O Vibrance e o Saturation tem essa diferença. O Saturation satura a imagem como um todo. O Vibrance, ele satura a imagem, mas ele evita que canais de cor fiquem entupidos e ele satura mais o azul
do que o vermelho e o verde. Ele satura mais o azul, ele evita saturar muito a combinação de vermelho com verde, que é o tom de pele, tá? Bom, como revelação de imagem, eu acho que tá ok. Talvez, deixa eu só fazer um testezinho aqui, ó. Em efeitos, um dehaze. Acho que funciona bem. O dehaze, ele é um contraste inteligente. Ele é um contraste um pouco mais inteligente do que esse daqui. Ele é como se fosse um efeito de unsharp mask com uma amplitude grande, tá? Então, acho que tá ok. Vou abrir e vou jogar para o Photoshop. Observando a imagem, eu acho que a imagem ela já tem uma composição interessante, ela tem um movimento e tal. Não tem, assim, eu não vejo muito propósito para ficar limpando a imagem, sabe? Essas sujeiras no chão, isso eu acho que não me incomoda. Talvez essa daqui eu posso até tentar fazer assim, ó. Fazer uma seleção. Vamos ver como é que o Photoshop vai reagir. Ó, funcionou bem. Vou usar essa. Acho que ficou legal. Mas de resto, eu acho legal enfim, essas algas assim. Eu não tenho a intenção de mudar isso não. O que eu acho que vai fazer uma baita diferença aqui, cara, é trocar esse céu. A imagem tá legal, mas o céu, cara, o céu é 50% dessa imagem, cara. E o céu tá feio, sabe? O céu não acompanha essa dinâmica da imagem. E você vai ver, cara, que trocar esse céu vai resolver essa imagem. Quer ver? Vamos lá. Eu vou fazer uma seleção inteligente mesmo, tá? Clico aqui. E eu vou fazer uma seleção assim do céu. Beleza. Eu vou duplicar isso. Vou agrupar. Vou inverter essa seleção. Botão da direita, Select Inverse. E vou criar uma máscara nesse grupo. Beleza? Então, eu estou aqui com um grupo com a imagem, essa correção que eu fiz ali no chão, tá? Posso até deletar isso aqui que não... E o que essa máscara ela representa? Daqui para baixo tá visível, daqui para cima tá invisível. Ok. Eu vou clicar embaixo desse grupo. E eu vou jogar um céu aqui. Olha como já começou a mudar a imagem. Olha isso. Só que esse céu, ele tá meio escuro ali naquele horizonte. Então eu vou, ó, fiz uma seleção retangular, crio um layer de curva e
clareio ele. Clico na máscara, venho aqui em Feather. E faço uma passagem de luz. Olha a diferença com o céu e com o outro. Eu também preciso dar uma disfarçada nessa seleção aqui, que tá muito dura. E eu vou pegar um brush, diminuir ele um pouco, vou mexer na opacidade desse brush para ficar mais fraquinho e vou acender o horizonte original aqui de pouquinho em pouquinho. Se eu apertar as teclas numéricas, observa aqui na opacidade, se eu apertar o 1, a opacidade vai para 10. Se eu apertar o 2, vai para 20, tá? Então eu uso as teclas numéricas para mexer na opacidade do brush. E vou integrando esse céu. Ctrl, Alt, botão direito do mouse, eu edito o brush. Tamanho, eu edito andando para um lado e para o outro. E opacidade e a dureza do brush para cima e para baixo. Beleza? Então, eu vou puxando um pouco. Tô penteando aqui, ó, no horizonte para integrar um pouco mais. Agora, eu acho que dá pra gente puxar contraste na imagem, só que a gente precisa clarear o sujeito da foto.
apesar de achar que tá bonito, eu quero essa imagem com menos cor, tá? Gosto pessoal. Isso é gosto pessoal. Eu quero a imagem com menos cor. Como eu faço isso? Eu posso ou por aqui criar um layer. Vou criar um layer por cima de tudo de Hue Saturation. E esse layer, Hue Saturation, é onde eu tiro cor da imagem. Eu quero também, além disso, fazer uma vinhetinha, sabe? Eu quero escurecer as bordas da imagem de forma que eu chame a atenção para essa região aqui, ó. Eu quero que essa região se destaque. Então eu fiz uma seleção mais ou menos aqui de onde eu quero destaque. Eu vou apertar o botão direito do mouse e vou apertar essa opção aqui, ó, Feather. Eu vou aumentar isso daqui para 500. Vou inverter essa seleção e vou criar uma camada de curva. Eu vou escurecer um pouquinho nas altas luzes. Nas baixas. No meio tom. Espera aí, altas luzes eu vou deixar aqui. E eu vou voltar um pouquinho essa escurecida que eu fiz aqui. Beleza? Por fim, eu vou fazer um último teste. Eu vou selecionar tudo, apertar Ctrl J e Ctrl E. Eu vou flatar essa imagem, vou transformá-la em um único layer, tá? Aí eu venho aqui, ó, em Filter, Sharpen, Unsharp Mask. E eu vou primeiro fazer um Sharpen bem amplo, com uma intensidade relativamente baixa. Acho que foi muito. Vamos arredondar para ficar fácil. Ó, é um contrastezão mesmo. Agora eu vou duplicar essa camada aqui. Cadê? Como é que é? Ó. New Smart Object via copy, tá? Eu dupliquei dessa forma pelo seguinte: o Smart Object, se você for duplicando ele da forma convencional, apertando Ctrl J, ele duplica e ele fica uma cópia idêntica. O que significa? Se eu editar o conteúdo do Smart Object, ele altera todos os outros Smart Objects que tiverem na imagem. Criando uma cópia, eles viram cópias independentes, tá? E aí eu fiz isso pelo seguinte: eu quero dar 2 cliques, eu quero voltar ao default. E aí a gente tinha uma imagem assim e transformou nisso. Vamos ver como ficaria sem trocar o céu.
Acho que tem que dar uma corrigida nessa área aqui, ó. Se a gente quiser fazer um ajuste de máscara preciso, tá? Um ajuste de máscara preciso, a gente clica na máscara e aperta o travessão, que a gente visualiza a máscara de seleção. Nesse caso aqui, com sinceridade, essa seleção ela não precisa ter uma precisão absurda, tá? Ela não precisa ter uma precisão absurda. Com toda a sinceridade. Talvez esse cabelo a gente possa fazer o seguinte, ó. Para dar uma melhorada nesse recorte do cabelo, a gente pode selecionar ele, essa área, duplicar, a gente joga aqui por cima do céu, tá? Coloca em multiply, cria um layer de curva nesse multiply, clica nessa setinha e clareia dessa forma. Aí a gente vem aqui, cria uma máscara, e dá uma apagada nas margens dessa seleção. Aí agora a gente vem na camada de cima, vem com uma opacidade baixa, tipo 20, brush preto, ó, brush preto, opacidade 20, e aí a gente vem, ó, tirando essas partes brancas do cabelo. Pode ser maior essa opacidade, vou botar 50%. Vamos ver a diferença? Ah, ó, cabelo de antes e o cabelo de agora. Tu conhecia cabelinho de multiply? Aí. Funciona que é uma beleza. Esse pedaço aqui tá me incomodando, ó. Tá uma área muito escura ali. É natural, tá? Aquilo ali tá... Na própria foto original do céu, tem aquela área super escura. Mas nada nos impede de corrigir, de dar uma melhoradinha, certo? Então, sempre que eu vou clarear, escurecer, eu uso a curva, tá? Eu uso a curva. Eu acho a curva o efeito mais completo para esse tipo de ajuste, tá? Porque a gente pode pegar qualquer pedaço da imagem e clarear. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um gráfico aqui dentro, tá? Significa que eu tenho mais informação nesse pedaço. Então, ó, eu vou lá
e clareio. E aí eu fiz o ajuste e nada me impede de pintar essa máscara de novo, fazer com que esse ajuste não seja aplicado em lugar nenhum e depois ir lá e pintar a máscara manualmente. Ó. E assim eu não fico com marcação nenhuma. E aí eu também posso ajustar de novo a curva. Clicar na máscara e mexer nela de novo. Nada me impede. Também nada me impede de simplesmente olhar e falar, não gostei, e deletar. E aí eu posso simplesmente pegar aqui, fazer uma seleção quadrada e ver o que o Photoshop vai me entregar de solução ali. Por isso o Photoshop é fantástico. A gente fica mexendo, e como a gente trabalha com camadas isoladas, a gente não está denegrindo o arquivo. Aí. O Photoshop resolveu melhor. Concorda? Bom, antes de terminar esse vídeo, eu queria falar sobre o céu que eu utilizei para compor ali na imagem, tá? Esse céu, ele tem uma característica que poderia fazer com que não funcionasse a composição, que ele tem uma luz diferente da imagem, tá? Se a gente observar a foto original do meu filho, nota-se que eu tenho aqui um céu com uma luz de meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde no máximo. É uma luz super alta, tá? Você vê que a sombra tá bem embaixo do meu filho. É luz alta. Mas, por sorte, tá? Uma viradinha de corpo fez com que a luz pegasse na lateral do rosto, na lateral do corpo. Então, dá para fingir que essa luz não está aqui, ela está aqui, certo? E esse céu, eu vou utilizar ele invertido, né? Então deixa eu até inverter ele. Esse céu eu utilizei ele invertido, então deixa eu inverter. Esse sol deve estar mais ou menos aqui assim, ó. Não aqui em cima e jamais aqui. Esse sol tá aqui, ó, próximo do horizonte, porque você já vê uma coloração amarelada no horizonte, tá? Então, a minha recomendação é que você utilize as mesmas características óticas, tá? Então, assim, se você está fotografando, você está com uma imagem de teleobjetiva, coloque um céu de teleobjetiva. Você está com uma imagem de grande angular, coloque um céu de grande angular. Esse quesito aqui, ele está compatível, tá? E o outro ponto é realmente a posição do sol, tá? E, por exemplo, tá? Se fosse um extremo, se meu filho tivesse com uma luz de frente, frentona, o sol de frente, e o céu tivesse com o sol atrás, aí ficaria esquisito, tá? Então, assim, funcionou bem, na minha opinião funcionou bem, mas ele teve que selecionar esse céu foi um processo foi um trabalho
que, assim, pô, eu acho que eu ia tomar muito tempo de vocês aqui, ficar mostrando o processo de seleção de imagem, mas não foi uma coisa aleatória, assim, vou testar esse céu. Não, teve um critério para ser seguido ali, para eu conseguir sucesso na composição, tá? E é óbvio, né, cara, o céu tem que ser bonito. Esse céu é bonito, tá? Espero que você tenha curtido, aprendido, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente pode trabalhar um pouco mais as dúvidas e vamos para a próxima aula.